Um homem fazia uma caminhada por uma trilha quando de repente avistou uma criatura ao seu lado. Rapidamente, ele registrou isso com a sua câmera. Hoje vamos falar sobre o incidente Ilkley Moor. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já, pedimos a sua interação com o nosso conteúdo. Pode ser através de um like ou um comentário, dizendo se já conhecia essa história, um detalhe que eu não falar, ou sugerindo novos temas parecidos para trazermos ao canal. Essas sugestões são consideradas para futuros vídeos. Se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar membro. Dependendo do nível que você se torna membro, você tem acesso antecipado ao nosso conteúdo e o seu nome aparece no vídeo durante algum momento. Se quiser ajudar ainda de uma outra forma, existe a ferramenta Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser com o valor que você escolher. E se estiver disponível para você o Hypar, você pode utilizá-lo, o que ajuda com que esse vídeo seja visto por mais gente dentro do YouTube. Porém, essa ferramenta Hypar, ela ainda não está disponível para todos, ela é experimental até esse momento no YouTube. O relato de hoje se passa em Ilkley, uma cidade localizada em West Yorkshire, norte da Inglaterra. Ilkley é conhecida por ter belíssimas paisagens naturais e o centro da cidade se caracteriza por sua arquitetura vitoriana, ruas largas e decoradas com canteiros de flores. Evidências apontam que a região era habitada desde o período Mesolítico, o que remonta a cerca de 11.000 a.C. Devido a isso, existem vários pontos históricos e arqueológicos importantes no local, como por exemplo a Olicana, um forte romano que foi fundado por volta do ano de 80 d.C., que ainda é preservado. Além disso, Ilkley é uma cidade termal, que é quando a cidade tem fontes de águas termais. Todo esse conjunto de atrações torna Ilkley uma cidade turística, procurada por visitantes que se hospedam em hotéis e spas. De acordo com a última divulgação de dados, que é de 2011, a cidade conta com pouco mais de 14.000 moradores. Ilkley também é conhecida por ser envolvida em mistérios e lendas que remontam tempos antigos, principalmente na região de Ilkley Moor, que é uma área pantanosa que faz parte de uma zona de preservação ambiental e que conta com trilhas para caminhadas que levam ao topo de uma colina, oferecendo vistas deslumbrantes. O local tem uma importância histórica e cultural significativa, sendo uma área de interesse arqueológico com várias pedras esculpidas e vestígios de antigos monumentos. Ilkley Moor é associada também a diversas lendas locais. Uma delas é sobre um gigante, o Humbald, que, segundo a tradição local, teria moldado a paisagem depois que ele fugiu correndo de um inimigo. É dito que, ao escapar, Humbald teria saltado sobre o vale, deixando para trás formações rochosas conhecidas como Cow and Calf, seria vaca e bezerro, uma das mais procuradas pelos turistas durante as trilhas. A lenda ainda menciona a esposa dele, que, enfurecida, deixou cair pedras de sua saia, formando o que é hoje o chamado The Skirtful of Stones. Porém, o mais intrigante é que há centenas de anos a região conta com avistamentos de luzes misteriosas, vistas flutuando principalmente durante a noite. Os moradores locais afirmam que são luzes giratórias que ficam dançando principalmente quando há uma densa neblina, movendo-se de maneira inteligente e misteriosa, que de modo geral são associadas a atividades paranormais. Mas ninguém nunca foi atrás ou teve coragem de se aproximar para ver o que seriam essas luzes, até que uma pessoa fez isso. Antes de continuar, é preciso deixar ciente que, devido à gravidade do caso, o nome da testemunha principal foi ocultado e a história é contada usando um pseudônimo, Philip
Spencer. Esse homem, Philip Spencer, era um policial que havia se mudado de Londres com a sua família para a cidade de Keighley, uma cidade vizinha de Ilkley, para que a esposa dele ficasse mais próxima da família dela, que moravam em East Morton. Ele era conhecido por ter uma personalidade cética e também pela sua coragem. Em 1º de dezembro de 1987, nas primeiras horas da manhã, ainda antes do nascer do sol, o Philip acordou e decidiu fazer uma caminhada. Ele iria atravessar Ilkley Moor. O plano era visitar o seu sogro em East Morton. Esse policial, o Philip, ele também era um fotógrafo amador. Então ele pegou a sua câmera fotográfica para que durante o percurso, que seria algo em torno de 1 hora, ele pudesse aproveitar para registrar fotografias da paisagem do topo da colina durante o nascer do sol. Como ainda estava escuro e ele era precavido quanto à possibilidade de neblina, ele levou com ele também uma bússola, para caso ele se perdesse em algum momento. Algumas fontes sugerem que o Philip já tinha ouvido falar sobre as estranhas luzes que apareciam no lugar e que ele teria ido antes do nascer do sol e se munido da sua câmera fotográfica exatamente porque ele queria registrar imagens daquelas luzes e ver de perto o que elas seriam. Mas há fontes que citam que talvez ele não tivesse esse conhecimento e que o intuito realmente era fotografar o nascer do sol. De qualquer modo, ele começou a sua caminhada por volta das 7 da manhã. Começou a caminhar sozinho por uma trilha que cortava Ilkley Moor. Pouco tempo depois, ele decidiu sair da trilha convencional para pegar um atalho que passava por entre as árvores de um bosque. Muitas pessoas consideram esse atalho até perigoso e que seria mais fácil andar pela estrada convencional, mas o Philip pegou o atalho assim mesmo. Além da escuridão, toda a área estava realmente tomada por uma forte neblina, mas de modo geral, o Philip conseguia se locomover sem problemas maiores e a caminhada era considerada até tranquila e agradável. No meio do caminho, quase que como num piscar de olhos, ele percebeu que já era dia e que tudo estava claro, mas ainda existia neblina à sua volta. Ele achou essa situação estranha, porque ele não se lembrava de ter visto o sol nascendo. Mas logo, de imediato, ele não parou para pensar muito sobre a situação e começou então a fazer registros fotográficos. Enquanto caminhava por uma trilha ascendente e quando estava perto de uma grande pedra coberta por musgos, o Philip teve a sua atenção chamada por um movimento repentino à sua direita. Quando ele se virou, ele viu algo que o deixou completamente assustado. A cerca de 12 metros à sua frente, ele viu uma pequena criatura de aproximadamente 1,20 m de altura, que ele a princípio até achou que fosse uma criança fantasiada. Mas quando ele se aproximou, ele notou que essa criatura tinha uma pele verde escura. A cabeça era desproporcionalmente grande. Tinha enormes olhos negros, amendoados, orelhas pontudas, não tinha nariz, uma pequena boca, braços longos que iam quase até o chão e 3 dedos muito finos e compridos. Os pés eram compostos por 2 dedos e tinham o formato de uma letra V. O Philip ficou alguns segundos olhando aquela criatura que também parecia estar olhando para ele. Quando ele conseguiu reagir, ele gritou "Ei!" e nesse momento aquela criatura fez um gesto que ele interpretou como um sinal para que ele não se aproximasse. O Philip rapidamente sacou a sua câmera e conseguiu registrar uma fotografia dessa criatura. Porém, a imagem foi feita usando um flash e a luz do flash acabou assustando aquele ser que saiu correndo em direção à névoa. Determinado a segui-la, o Philip correu atrás dela, mas a perdeu de vista em meio à neblina. Porém, logo em seguida ele avistou um grande objeto elevando-se de um brejo e desapareceu no céu. Ele disse que esse objeto tinha um formato de um disco com 2 seções sobrepostas. A parte superior era mais estreita, enquanto a inferior era ligeiramente maior e arredondada, dando à estrutura uma aparência em forma de um cogumelo invertido.
A superfície era descrita como de cor branca ou metálica fosca que refletia a luz suavemente, mas sem nenhum brilho intenso. Não havia janelas visíveis e a estrutura parecia ser completamente lisa, sem emendas ou rebites. O tamanho estimado era de aproximadamente de 6 a 8 metros de diâmetro, e embora a neblina tenha dificultado uma avaliação mais precisa. Essa nave emitia um zumbido intenso, mas ela não tinha sinal de fogo ou explosão típica de um motor convencional. Em poucos segundos, ela disparou em direção ao céu em alta velocidade e o Philip a perdeu de vista. De acordo com ele, todo esse encontro, desde o momento que ele viu a criatura até perder de vista esse grande objeto, tudo durou aproximadamente 30 segundos. Ele ficou parado por um breve momento tentando reconstruir os seus pensamentos, porque o que ele tinha acabado de ver era algo inexplicável, então ele precisou de um tempo para se recompor. Depois de alguns minutos, ele pegou a sua bússola para se orientar para o caminho, até porque durante a perseguição ele tinha acabado saindo da trilha e tinha muita neblina ao redor. Porém, mesmo ele tendo certeza de que ele estava apontando para o norte, a sua bússola estava indicando que ele estava apontando para o sul. Como ele conhecia a região de Ilkley Moor, ele decidiu seguir os seus instintos e mudou a sua rota original, que era para ir para a casa do sogro, e decidiu ir até a cidade mais próxima, que ficava a cerca de meia hora de distância. Ao chegar nessa cidade, ele percebeu que já era 10 horas da manhã, 2 horas mais tarde do que ele esperava, porque o pequeno trajeto que ele tinha feito não deveria ter durado mais do que 1 hora, o que deveria terminar então por volta das 8 da manhã e não às 10. E esse horário, às 10, indicava que o que aconteceu ali foi uma possível perda de tempo, algo que aconteceu nesse tempo que ele não se lembra. Além disso, a bússola dele apresentava uma anomalia apontando na direção oposta ao normal. Ele imediatamente foi a uma loja próxima que fizesse revelação do filme da sua máquina fotográfica e em poucas horas ele conseguiu ver as imagens que ele tinha feito aquela manhã. Entre elas estava uma foto um pouco obscura, granulada e borrada, mas que ele conseguia ver uma pequena criatura humanoide que seria para ele a imagem que provaria que toda a sua experiência era uma coisa real e não algo que ele imaginou. Intrigado e até perturbado por esses eventos, o Philip procurou pesquisadores de OVNIs, Peter Hugh e Jenny Randalls, que era uma autora e diretora de investigações da British UFO Research Association, a BUFOR. Ele escreveu uma carta para esses dois contando a sua história e usou o pseudônimo Philip Spencer, mas ele colocou o endereço de retorno para sua caixa postal. Não era o endereço da sua casa, mas era um endereço de contato dele, até porque ele tinha medo de que a história vazasse e isso comprometesse toda a sua vida, já que ele era um policial. O investigador Peter inicialmente estava cético quanto a essa história, mas acabou se convencendo da veracidade do relato do Philip após fazer uma breve pesquisa sobre a vida dele, e isso depois de já saber o nome real dele. Ele também entrevistou o Philip pessoalmente e constatou que ele parecia um homem honesto e íntegro. O Philip cedeu os direitos autorais da fotografia ao Peter, e então o Peter pôde começar uma investigação sobre o caso. A única coisa que o Philip pediu era que mantivessem o seu anonimato, e ele também deixou sempre claro que ele não queria ganhar nada com essa história. A fotografia que o Philip fez foi submetida a diversas análises. Um fotógrafo especializado em vida selvagem afirmou que aquela imagem não correspondia a nenhum animal conhecido. A foto também foi enviada para especialistas do laboratório da Kodak em Hemel Hempstead, que afirmaram que não detectaram nenhuma evidência de manipulação e nem de sobreposição e que a imagem era genuína. A fotografia também foi enviada para especialistas nos Estados Unidos, onde ela passou por um tratamento computadorizado para que a imagem fosse melhorada. Quem fez essa análise foi um homem chamado Bruce Maccabee, que é um especialista óptico da Marinha dos Estados Unidos, além de ufólogo, e ele concluiu que a foto
era muito granulada para testes adequados e que a imagem tinha ficado assim porque o mecanismo da máquina era muito lento para registrar a fotografia. Lembrando que naquela época as câmeras utilizavam rolos de filmes que às vezes precisavam ser focados nas imagens por alguns segundos antes da imagem ser disparada, já que o mecanismo precisava de tempo para registrar a imagem com uma certa qualidade. Quando as pessoas se moviam ou tiravam fotos muito rápidas, elas geralmente saíam borradas ou embaçadas ou granuladas. Além disso, o Bruce também concluiu que a qualidade da imagem também era muito ruim porque havia muita neblina e pouca luz no momento da foto. Como essa imagem era muito granulada, nenhum tratamento de melhoramento pôde ser realizado com a tecnologia daquela época. Sobre a bússola do Philip, ela foi enviada para ser examinada pela universidade local, que concluiu que não havia nenhum sinal de radiação, mas foi confirmado que a polaridade dela tinha sido invertida e foi sugerido que ela foi exposta a um forte campo magnético. Nos dias seguintes, o Philip relatou ter sonhos estranhos que o deixavam perturbado, principalmente porque ele não conseguia explicar o seu lapso de tempo. Seguindo então o conselho do Peter, o Philip aceitou se submeter a uma sessão de hipnose regressiva, que foi realizada em março de 1988, conduzida por Jim Simington. Sobre hipnose, o Philip relembrou detalhes adicionais sobre o que teria acontecido aquela manhã. De acordo com ele relatou enquanto estava hipnotizado que depois que ele avistou aquela criatura ao seu lado da trilha, ele ficou instantaneamente paralisado e aquele humanoide se aproximou dele e fez algo que o fez flutuar horizontalmente. Essa criatura o conduziu como se estivesse carregando um balão e o levou para dentro de um grande objeto onde ele desmaiou. Ele acordou já dentro de uma sala circular onde uma voz o tranquilizou e ele percebeu que podia se movimentar, mas se manteve parado enquanto era examinado por um grupo de humanoides verdes que realizaram exames médicos nele, inserindo dispositivos no seu nariz e boca. Ele também foi conduzido por um tour naquele objeto e disse que assistiu a uma espécie de um filme com imagens apocalípticas, incluindo explosões, fome, poluição e inundações. Ele também teria visto um segundo filme, cujo conteúdo ele nunca revelou, porque ele afirmou que aquelas criaturas não queriam que a humanidade soubesse do conteúdo daquele filme. Mesmo sendo pressionado sob hipnose, ele nunca falou dessas imagens. Depois de assisti-las, ele desmaiou novamente e a próxima coisa que ele se lembra foi de estar já na trilha de Ilkley Moor, momento em que ele tirou a fotografia. Dessa vez, ele interpretou o gesto da criatura como uma despedida e não como um aviso para manter distância. O incidente de Ilkley Moor, como ficou conhecido, gerou grande repercussão no Reino Unido, permanece como um dos avistamentos de OVNIs mais famosos do país até os dias de hoje. O Nick Pope, o jornalista que trabalhou no escritório de OVNIs do Ministério da Defesa, incluiu esse evento em uma lista de 10 incidentes de OVNIs do Reino Unido no ano de 2011. Apesar disso, os céticos argumentam que a fotografia é muito desfocada para servir como uma prova concreta de um visitante alienígena. Os defensores do caso apontam que o Philip nunca quis ganhar fama ou dinheiro com a sua história, tanto que ele se manteve completamente anônimo, mesmo depois de tantos anos. E também existem outros pontos que corroboram com o caso do Philip, como por exemplo, o fato de que, anos antes, moradores locais já testemunhavam um avistamento de luzes misteriosas que rondavam o local, e mesmo depois do caso do Philip, essas luzes continuaram a serem vistas. Há uma informação também curiosa que entre abril de 2014 e abril de 2024, a polícia local recebeu um número considerável de relatos envolvendo OVNIs, alienígenas, UAP ou naves espaciais. Embora os detalhes desses relatos não sejam amplamente divulgados, a quantidade de relatos parecidos sugere um interesse contínuo e possivelmente alguma atividade estranha persistente nessa área. Ufólogos acreditam que todo esse histórico de avistamentos de OVNIs no local se deve à proximidade com a base aérea de Milwent Hill e também o aeroporto de Leeds Bradford. Uma outra curiosidade é que 7 anos antes do caso do Philip, um outro incidente ocorreu na cidade próxima, a cidade de Todmorden. Isso aconteceu em 1980.
Essa cidade fica aproximadamente a 30 quilômetros de Ilkley Moor, e nessa outra história, um outro policial, um homem chamado Alan Godfrey, teria saído para atender uma ocorrência e se deparou com um objeto voador em formato de diamante que chegou a se chocar com seu veículo, deixando algumas evidências inexplicáveis. Essa história, inclusive, nós já contamos aqui no canal e você pode conferir o conteúdo completo com detalhes no vídeo que vai aparecer no final desse e também na descrição. Mas até hoje, o caso de Ilkley Moor continua envolto em mistério, alimentando debates entre entusiastas e céticos do fenômeno OVNI, sem nenhuma explicação definitiva até os dias atuais, e também, até o momento, sem nenhuma forma de que a foto tenha sido completamente refutada. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.